Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da DMS Partners. E hoje eu estou com os principais sócios para discutir um ponto muito relevante, que é a questão de desinvestimento nas empresas. E para isso, hoje eu vou conversar com o Rual, com o Edson e com o Miralha, que na realidade sabem e costumam dar andamento a todos esses projetos dentro da consultoria. Mas vamos direto ao ponto, sem enrolação. Eu queria começar perguntando para o Edson o que realmente é essa questão de desinvestimentos nas empresas. Bom, Ricardo, para falar de desinvestimento, normalmente a gente tem que começar primeiro falando um pouquinho de investimento. Dentro de um ciclo de vida natural das empresas, as empresas, normalmente, dentro do seu processo, realizam uma série de investimentos. E esses investimentos, quando adequados, eles devem serem focados principalmente naquilo que é crítico, naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental para a operação da empresa. Seja por uma estratégia operacional, seja por uma estratégia financeira. Agora, é natural que esses investimentos, com o passar do tempo, passem a ser acumulativos, ou seja, eles se acumulam. Que tipo de investimento a gente está falando? Por exemplo, a compra de prédios para a sede da empresa, ou para uma fábrica, um terreno, maquinários, investimento em tecnologia da informação, em alguns casos, frota de veículos, o próprio estoque de material, o próprio material de insumo para a produção, etc. Então, é comum que as empresas realizem esses investimentos dentro do seu ciclo de vida. Agora, também é muito comum que, em algum momento, parte desses ativos estejam ou ociosos, ou não operacionais, ou não sejam mais estratégicos para a empresa. Por exemplo, um maquinário que você comprou em determinada época, que era fundamental para a operação da empresa, hoje ele pode estar obsoleto, ou não operacional. Aquela sede da empresa que você comprou um prédio próprio, que era estratégico para a empresa ter um prédio próprio, em algum momento, por estratégia financeira, talvez não seja mais necessário que ele seja um prédio próprio, ele pode ser um prédio alugado. E aí ocorre o que nós chamamos de desinvestimento, que é justamente o quê? A supressão, a redução desses investimentos realizados no passado, de forma que a empresa possa se capitalizar e usar esse capital com outro objetivo, seja para novos investimentos em novas tecnologias, em novos maquinários, ou aquisição de empresas, etc. Então, esses são exemplos do que ocorre e que são oportunidades de desinvestimentos. O importante dizer é que a disciplina de desinvestimento está dentro da disciplina de gestão de ativos. Do mesmo jeito que você gerencia os investimentos, a compra desses ativos, você tem que acompanhar o seu uso e a sua tecnicidade para ver se tem oportunidades também de desinvestir. Esse é o conceito de desinvestimento. E, Rual, explica para a gente quando que as empresas elas podem pensar nessa estratégia? Por que elas precisam desinvestir em alguns momentos ao longo do tempo? Então, Ricardo, por um motivo, eu acho que bem meio que lógico, desinvestir, como o Edson tinha colocado, aquilo que já não está sendo produtivo, não faz mais sentido para o business, gerar dinheiro, gerar capital, gerar recurso. Em tempos de pandemia, como a gente está vivendo, de crise, o capital, qualquer que for o custo dele, é importante. E o desinvestimento faz todo sentido na medida que você consegue obter recurso, sem necessariamente ter que pagar por ele. Muito pelo contrário, é aquele recurso que não está sendo utilizado passar a ser utilizado, a ter função dentro do negócio. E dentro nesse sentido, como é que você pode gerar esse recurso por várias situações, Aí a venda do próprio desinvestimento e depois aplicar esse recurso na redução do teu passivo, se você tiver um passivo financeiro, otimizar a utilização desse recurso, aplicar no teu capital de giro, onde vai gerar mais recursos para a empresa, liberar esse capital para investimentos em outros negócios, que possam fazer sentido dentro da linha de operação da empresa, buscar novas tecnologias. Hoje se fala muito aí em transformação digital. Se você disponibilizar recurso e puder aplicar esse recurso
em ferramentas de transformação digital, isso pode impulsionar teus negócios e gerar ainda mais recursos. Então, é uma forma inteligente de você fazer aquele dinheiro que foi investido em algum outro momento, que fazia sentido para o negócio, e que agora não está mais fazendo sentido, passar a voltar à operação da empresa, né? Gerando redução de custo, porque equipamento, estoques, materiais parados, com certeza geram custo, né? Não só não estão agregando, mas estão gerando custos adicionais. Então, por que desinvestir? Arranjar recurso para aplicar onde você realmente precisa dele, né? É isso. É interessante, né? As empresas, normalmente pensam no custo do estoque, né? Tentam utilizar um estoque o menor possível, porque tem custo financeiro, tem financiamento, mas normalmente você não vê muito essa visão de desinvestimento em ativos que estão ociosos, que estão ocupando espaço de aluguel, estão depreciando, tem a questão do custo de depreciação. E também tem a questão que muitas vezes que empresas que estão com esses ativos parados estão pagando por empréstimos e tendo um custo financeiro muitas vezes elevados, né? Exatamente. Então é uma estratégia que ela faz muito sentido. E ela faz sentido, Ricardo, só observando, com uma disciplina de continuidade, ou seja, de contínua essa preocupação. Né? A gente está falando aqui de maneira pontual, mas essa disciplina, o desinvestimento, ela deveria fazer parte, sim, de maneira contínua dentro de uma boa gestão de ativos. Né? Ou seja, você está sempre monitorando oportunidade de desinvestimento para que você possa aplicar melhor esse capital no que é crítico, no que é fundamental e estratégico para a empresa. E só complementando uma questão, o conceito de economia é a aplicação de recursos escassos, né? Os recursos sempre são escassos. Se esse recurso está parado, você não está aplicando bem, você não está fazendo economia, muito pelo contrário, você está perdendo dinheiro. Então, e o Edson colocou muito bem esse momento. Isso não é uma coisa que é pontual, isso é uma gestão, né? É a gestão do ativo quando ele está funcionando e a gestão do ativo quando ele não está funcionando. O ativo é tudo que você tem de recurso que não está sendo, ou está sendo ou não está sendo aplicado, mas você tem que gerenciar o que também não está sendo aplicado ao teu negócio. Eu gostaria de complementar com uma observação, quando a gente está tratando de desinvestimento, com todas essas motivações e todas essas razões, né? Mas o desinvestimento também pode aparecer por uma oportunidade, né? Por exemplo, numa aquisição de uma empresa, ou na aquisição, numa fusão, ou numa ampliação do negócio com internacionalização ou revisão. Eu acho que esse aspecto do desinvestimento também passa por aí, na gestão dos ativos que vão estar disponíveis diante dessas situações. Sem dúvida. Muitas vezes, numa fusão ou numa aquisição, a palavra correta não é essa, mas sobram ativos, né? Ou seja, um dos objetivos de você fazer uma aquisição ou de fazer uma fusão é justamente encontrar pontos comuns de sinergia comercial, sinergia industrial e também de redução de custos. Então, a probabilidade de você ter ativos aí que, olhados com mais atenção, eles possam ser consolidados e, a partir daí, serem alvos, né, serem objetos de um desinvestimento, também normalmente é uma grande oportunidade. Sim, isso. E quais são os ativos que podem sofrer desinvestimento? Quais passíveis de serem tratados, né? Aí, vamos começar pelo maior, né? É a própria empresa primeiro. É verdade. Você pode querer desinvestir a empresa, né? Ou seja, se você é uma holding de negócios e tem uma atividade que não faz mais sentido para a sua holding, você vai vender o negócio, né? É um desinvestimento, né? Não naquele ativo, mas é o ativo do negócio, na sua plenitude, né? A outra é você vender parte desse teu negócio, né? Um desinvestimento parcial, né? Ou seja, de uma parcela de alguma coisa que não está mais na linha de negócio sua, ou não faz mais sentido, ou você não está mais especializado aquilo, né? Muitas empresas verticalizaram e seguiram em outras linhas de negócio
que hoje não faz sentido, até porque ele não é especialista naquilo. Ele precisa se concentrar naquele nicho de mercado onde ele realmente é bom. Aí, aquela parcela que ele não tem mais interesse, ou ele não é o grande gestor, ele desinveste, passa para outro. Essa aí pode vir a contribuir, continuar contribuindo no negócio, mas sobre outra gestão, né? E você arranja recurso, como eu disse anteriormente, para aplicar naquilo que você é realmente bom, que é onde você é o teu core business, mais diferencial, né? Às vezes, a própria redução de um portfólio da empresa, seja de produtos, de segmentos, ele te leva à oportunidade de desinvestimento. Isso e tem sido cada vez mais comum no mercado. Ou seja, as empresas hoje não podem mais se dar o luxo de estar atuando em várias frentes, tendo alguma dessas frentes que não sejam lucrativas o suficiente. Elas se concentram no seu core, aquilo que lhe traz maior retorno financeiro, maior retorno comercial, e muitas vezes tem que abrir mão de algumas unidades. Isso é comum também, por exemplo, num processo de fusão ou de aquisição de empresa, onde por questões, por exemplo, regidas pelo CAD, durante esse processo de fusão ou aquisição, o CAD, para evitar que você tenha o domínio muito grande de um mercado, né, o monopólio ou algo semelhante, ele exige que exige que nesse processo de aquisição algumas unidades sejam vendidas, para que você não passe a ter um percentual do mercado que seja dominante. Então, isso é comum também no mercado. Esse é um gancho importante que você falou, não é? Porque essa experiência eu vivi isso, né? Onde existiu uma fusão de duas empresas aqui no Brasil, né? Duas grandes empresas de um determinado mercado, determinado segmento. O CAD ficou por volta de 6, 8 meses tomando decisão do que seria disponibilizado para o mercado fora da fusão e o que seria mantido na fusão. E aí, dessa decisão do CAD, sobraram, entre aspas, né, uma série de equipamentos, uma série de ativos, uma série de imobilizado, que isso teve que ser negociado por alguém, né? O CAD não se responsabiliza pela negociação, o CAD orienta a negociação, ele decide ou define o que deve ser feito. Mas a empresa, per si, tem que fazer essa negociação. Então, cabe a ela se estruturar. E eu vivenciei isso, onde a empresa demorou ou tomou quase que 2 anos para viabilizar todo um desinvestimento por conta de uma fusão e por conta de determinações impostas pelo CAD na oportunidade. Esse é um bom exemplo, um exemplo real. Agora, esse universo de desinvestimento, nós começamos aí, o rol começou do mais abrangente, mas nós falamos aí de empresa, parte das empresas, a gente pode estar falando de maquinário, né? Ou seja, máquinas que hoje estão obsoletas, né? Obsoletas para aquela indústria, para aquele segmento naquele momento, que já tem uma nova tecnologia. Você pode estar falando de veículos, você pode estar falando de terrenos, né? Pode estar falando, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora na pandemia, boa parte das empresas estão aprendendo a fazer home office, né? Você imagina a quantidade de lajes corporativas, imobiliários e acessórios empresariais que vão sobrar nesse processo? As empresas a maior parte dos seus funcionários estão trabalhando em casa. Como é que você faz hoje com a tecnologia, com as máquinas, com as mesas, com as cadeiras, etc., que nesse processo, com certeza, vão sobrar? Destino, qual a destinação desse ativo? E essas são perguntas, né, que são básicas e que as pessoas não têm resposta praticamente dentro da organização, né? Depois, o que é que nós vamos fazer com tudo isso agora? Ponto. Aí começa todo um trabalho de desinvestir de modo estruturado, né, de modo equacionado, de modo a objetivar o maior resultado possível desses ativos que serão disponíveis para o mercado, né? E aí eles podem também estar disponíveis de diversas formas, né? Pode ser caracterizado ou descaracterizado, partir por uma negociação de comodato com esses ativos. Aí tem as mais variadas formas de você... Alternativas, de você otimizar a disponibilização desses ativos, né? E trazer, obviamente, resultado para a empresa, né? Um exemplo bem conhecido são aquelas situações onde, por estratégia financeira, aquilo que são imóveis próprios, por exemplo, a empresa chega à conclusão de que, estrategicamente, financeiramente, não vale a pena. Vale mais a pena vender aquele imóvel e imediatamente alugá-lo, né? Ou seja, para que ter aquilo como um capital imobilizado? Sim. Então, esse é outro tipo de abordagem.
E aí, fazer pegando um build to gancho, suit, né, que você falou. Né? por exemplo, um build Na to suit, verdade, é um sales leaseback, né? Essa que é a ou um palavra. sales leaseback, ou um build to suit, se for um terreno simples, Um né? terreno, Ou, e aí você tem, na questão dos imóveis, né? Eu também vivenciei isso, e é um item crítico, né? Onde você não pode simplesmente se tornar uma imobiliária, porque aí tem profissionais específicos no mercado para fazer esse tipo de serviço, né? E aí, como é que você trata disso junto às imobiliárias, né? A imobiliária, vez ou outra, né, ela não tem uma grande visão ou uma grande expressão em termos de ativos ou imóveis comerciais, residenciais, industriais, logísticos, né? Ela se especializa num determinado nicho, né? E aí cabe à empresa buscar a vocação desses imóveis e disponibilizar isso para o mercado de modo efetivo, de modo rentável. Esse também é uma preocupação, é um trabalho muito grande. Uma outra preocupação, né, que a gente precisa, não pode esquecer nunca, é quais são os reflexos dessas decisões. Né? Obviamente, todo desinvestimento a gente procura recurso, dinheiro. Tá bom, esse é o lado. Mas os reflexos dessa decisão, em termos contábeis, o que isso vai acontecer em termos contábeis e tributários, né? Dependendo de cada tipo de companhia, seja ela uma limitada, seja ela uma empresa SA, seja ela uma empresa multinacional, né, quando você faz um movimento de ativo, seja ele ativo fixo, seja ele ativo imobilizado, seja qual for, vão haver reflexos na contabilidade. Pode baixar o EBITDA, pode ter uma redução ou um aproveitamento de geração de perda para a economia tributária, e tudo isso tem que estar envolvido nessa análise, né, nessa estratégia do desinvestimento. Né? A gente não pode esquecer que não é só a venda em si, mas a estratégia ela tem que estar ser tratada de forma global para que todos os aspectos desse movimento sejam tratados e aproveitados, né, de forma a trazer mais recurso ainda, ou seja, aproveitamento de prejuízos fiscais e tudo mais que tem envolvido uma transação dessa. Um outro ponto importante também, lembrando aqui, é que em algumas indústrias, dependendo, por exemplo, do maquinário que você tem disponível, às vezes esse maquinário, no ambiente competitivo, ele é um maquinário que, por exemplo, você simplesmente não pode passar para os seus competidores ou para o seu mercado. Você vai estar criando raízes para que alguém passe a competir com você mesmo. Então, muitas vezes, o descarte, né, a venda, o desinvestimento nesses ativos exigem uma descaracterização, exigem um trabalho anterior, e muitas vezes uma grande triagem, né? E muitas vezes pode até se chegar à conclusão de que é preferível o descarte de uma maneira não operacional, transformando esse material em sucata, porque se você estiver liberando esse ativo, você pode estar alimentando os seus competidores. Né? A mesma coisa, por exemplo, um exemplo de um outro segmento totalmente diferente, por exemplo, estoques de uma indústria de moda, né? Onde você tem uma coleção que já foi, né? já foi ultrapassada, já faz 1 ano, 2 anos. Só que, dependendo da sua marca, o poder da sua marca e a caracterização da sua marca, existem marcas, por exemplo, que a própria característica do tecido você já reconhece que é da marca X. Não precisa nem ter o logo da empresa. Sim. Então, você não pode simplesmente se liberar, se desinvestir desse estoque de uma maneira não responsável, porque você tem uma preocupação em manter a qualidade e a imagem do seu produto. Né? Então, não é só a questão capital, né? Como o Val falou bem no início. Existe uma série de preocupações. Pode ser que a melhor estratégia para aquele ativo específico seja o sucateamento / descarte de maneira descaracterizada, para que realmente não possa ser aproveitado. Para não comprometer toda uma estratégia. Para não comprometer a marca, a própria marca. Né? Às vezes você encontra isso no segmento têxtil, no segmento de moda, é muito frequente encontrar isso. Às vezes padrões identificam ou traduzem a marca, né? E aí você não tem como negociar isso no mercado. Então aí a estratégia é outra, né? Tem várias maneiras de tratar. E no final a palavra-chave que acho que nós 4 aqui já utilizamos nessa conversa é uma questão de gestão. Gestão dos ativos. Né?
E a gestão envolve todos esses aspectos estratégicos que estão por trás disso. E todas essas considerações. E buscar respostas para todas essas considerações. E aí precisa ter profissionais capacitados, competentes e concentrados em como identificar isso, né? É uma questão de gestão eficiente, né? De você utilizar os recursos da forma mais adequada possível para gerar valor, né? Principalmente para o resultado final das empresas. Metade de uma empresa sem utilização ou sem gerar valor gera um problema sistêmico em todo, né? Em todo o grupo de empresas, em todo o negócio. No mínimo, está ocupando espaço. No mínimo. Exatamente. E o espaço custa, né? E o espaço o metro quadrado ou o metro cúbico sempre custa, não tem jeito. E você sempre está gastando algum dinheiro para manter aquilo, né? Sim. De alguma forma, mesmo o estoque parado dentro de um almoxarifado, gasta luz, gasta espaço, né? Gasta seguro. Gasta seguro, gasta tudo. E para efeitos... Gasta segurança. E para efeitos de seguro, aumenta o risco. Ele aumenta o valor aumenta o teu prêmio, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, eu acho que para os três. Como a DMS ela pode ajudar as empresas que veem nessa estratégia algo não só importante, como fundamental para competir hoje em dia, para se manter competitiva? Como é que ela pode ter a DMS como parceira nesse processo? Eu acho que eu vou iniciar aqui, né? Mas é até meio contraditório, porque eu falei o tempo todo de que é uma questão de gestão. Agora, o que acontece na realidade das empresas é que a maior parte das empresas, por estarem no seu dia a dia operacional, elas dedicam muito pouco tempo à gestão dos ativos nesse sentido, no sentido de identificar a oportunidade de desinvestimento. Seja porque eles estão muito mais preocupados em olhar a geração de receitas pelo dia a dia da operação, seja porque, em muitas vezes, os profissionais que estão nessa empresa não consideram que essa seja uma atividade nobre, né? Ou seja, olha, eu vou estar tratando daquilo que hoje não é mais crítico para a operação da empresa, né? Então, a primeira resposta à sua pergunta é que a DMS, o principal objetivo da DMS na área de apoio à gestão é exatamente isso. É apoiar a gestão das empresas em atividades que eles necessitem realmente de apoio externo, né? Ou seja, para que essas pessoas, para que a gestão da empresa esteja focada no seu dia a dia, na sua operação, na sua produtividade e na sua relação comercial, etc., com seus clientes, a DMS pode entrar fazendo parte, né, dessa gestão por exemplo, em específico na área de investimento. E aí é um mundo, né? A gente entra... Esse é um ciclo de atividades que vão desde você entrar numa organização para entender qual é a situação atual desses ativos, né? Quase que inventariando, né, e identificando as oportunidades de ativos a serem desinvestidos, quantificando, né, fazendo uma avaliação, uma valorização, um valuation, como a gente chama no mercado, de quanto valem esses ativos, né, e executando essa operação, classificando, né, ativo A ele é passível de venda, o ativo B ele é descarte, o ativo C pode ser terceirizado, ou seja, existe toda uma classificação e identificação do potencial desses ativos, né? Qual a destinação desses ativos? E a análise dos impactos dele dentro dos relatórios financeiros da companhia também. Essa classificação também envolve isso, né? O que é ativo, o que vai no EBITDA, o que vai abaixo do EBITDA, né? Como é que a gente vai tratar isso, quais são esses reflexos e influências na decisão, inclusive, né, da alta gerência em relação à aceitação desse tipo de movimento. A gente agrega acho não, tenho certeza, isso faz parte do trabalho de fazer uma gestão, né, de todo esse processo e não simplesmente, né, é a venda pela venda, né, é a venda como dentro do contexto do business da companhia. Isso. E eu sei o Miralha aí passou por experiências importantes, né, que viveu aí e sabe muito bem quais são os grandes impactos que isso ocorre. Né, isso mesmo. Eu ia justamente comentar sobre isso. Quando o Ricardo pergunta de que modo que a DMS
pode ajudar, pode contribuir, pode realizar, né, esse tipo de trabalho no mercado para os diferentes segmentos de negócios, diferentes empresas, atividades, né? Eu entendo que a DMS, pelo grupo de sócios que ela tem hoje, pela diversidade, pela experiência, pela senioridade, né, existem sócios que estiveram à frente de tais processos, né, gerenciando isso durante muito tempo. Não é uma atividade, um spot, uma oportunidade, né? Foram atividades que foram, como falamos, em termos de processo, foram descritas em termos de processo, foram executadas em termos de processo, seja de classificação de ativos, seja a busca de qual é a melhor destinação, a que preço, quando, por quê. Então, toda esse expertise existe dentro da DMS. Então, eu acho que, além da forma de fazer, existe com quem fazer, existe competência dentro da DMS hoje para oferecer isso ao mercado. Incluindo, você podia inclusive, contar um pouquinho a própria disponibilização desses ativos, a própria venda desses ativos, inclusive o acompanhamento do processo da venda. Exatamente. Ou seja, a negociação da venda. Negociação, né? sim. Negociação da venda. Pode ser a negociação nacional, pode ser uma negociação internacional, depende do que nós estamos tratando, né? Então, Miraglia, você contou para a gente algumas, né, as experiências que você teve aí, que são experiências interessantes nessa área. Sim, né? sim. E que na verdade eram necessárias até dentro do processo. Rapidamente. Foram justamente, Raul, foram por oportunidades, né? Então, eu vivenciei isso, né? Em 3 situações na minha vida profissional até agora. Nos últimos 12 anos, passei por 3 vezes esse tipo de situação, onde uma delas foi uma fusão de 2 grandes empresas aqui no Brasil, e eu fazia a gestão de projetos na área industrial e na área de logística de uma dessas empresas, né? E eu tinha 27 unidades industriais aqui no Brasil e 3 unidades internacionais, sob a minha gestão, em termos de projeto, em termos de investimento, em termos de capex desse grupo. E eu dormi com 26 empresas e acordei no dia seguinte com 43, né? Existiu uma fusão dessas empresas, né, onde 27 unidades industriais passaram a ser 43. Então, centro de distribuição, unidades industriais foram duplicados, né? E aí, aquilo que era gestão, digamos, na estratégia da empresa, né, gestão de busca de mercado, posicionamento no mercado, ampliar as operações, passou a ser otimização de ativos, né, gestão dos ativos. Bom, o que nós vamos fazer agora com 43 empresas, ao invés das 27 que tínhamos, fábricas, né? Ele disse, bom, então nós vamos produzir o produto A na B, produzir o B na A, né? E isso passou a ser a otimização. Com isso, restaram, né, ativos importantíssimos, né? Em termos de equipamento, em termos de embalagem, em termos de, enfim, os mais diversos. Até imóveis, às vezes. Imóveis, a fábrica em si. Mobiliário, software, hardware, isso tudo teve que ser rediscutido, repensado. Então, essa foi uma da... Você fala sobre isso, cada um é um tipo de produto, para cada produto, né? Você falar de equipamentos de informática, equipamentos, maquinários, cada um vai ter uma destinação, né? Não é a única. Você não consegue chamar um cara e compra tudo aqui e leva. Não é assim. Você tem que ir para cada nicho e aplicar. Porque muitas vezes esse é o caminho mais fácil que algumas empresas acabam tomando por conveniência de outras que estão comprando, que você vende esse material como sucata. Quando, na verdade, se você se der o trabalho de identificar, classificar, e como usando o termo que o Miraglia usou agora há alguns minutos, né, identificando principalmente qual é a vocação daquele ativo, né, seja ele uma planta, né, uma indústria, seja ele um terreno, seja ele uma máquina, porque às vezes você está vendo uma máquina que está na indústria A, mas que ela é de muita utilidade também na indústria B, de um segmento muito diferente. Então, aí que está o segredo, né, de você identificar o melhor valor para aquele ativo e colocá-lo aos potenciais compradores que valorizam aquele ativo. Se não, a tendência é virar sucata, né? As empresas acham, essa máquina não me é mais operacional, não me é mais crítica, eu vou vender por quilo. Né? Quando, na verdade, você está perdendo uma oportunidade enorme de se desinvestir nesse ativo da maneira mais adequada.
E aí é que a DMS pode ajudar nesse processo inteiro. Desde a Isso. identificação de potenciais ativos a serem desinvestidos, passando pela sua classificação, identificando a prioridade, identificando a vocação, né? Identificando o valor desses ativos, né? Olhando o impacto contábil, financeiro no balanço da empresa e nos seus Tributário, né? Realizando, apoiando o processo de vendas, negociando o processo de venda e, inclusive, apoiando a logística de liberação desses ativos. De uma forma resumida, esse é um ciclo aí de A a Z. Ou seja, nós, a DMS, pela expertise dos sócios nos vários segmentos, várias indústrias, várias áreas funcionais, administrativa, financeira, industrial, etc., temos condições de apoiar qualquer empresa de qualquer porte de A a Z, nesse tipo de... Sem dúvida. É engraçado, é tão relevante esse ponto, né, que a gente para pensar que isso deveria fazer parte do planejamento recorrente das empresas, né, disso ter uma revisão nessa questão de ativos, de desinvestimento, porque isso realmente pode trazer um valor e realmente tornar as empresas mais eficientes, né? Parece uma coisa... eu brinco... Mas sabe o que acontece, Ricardo? Isso é mais ou menos um paralelo com a vida das pessoas, com o mundo das pessoas físicas e não jurídicas. Na verdade, você olha para a oportunidade de desinvestimento dentro da sua casa quando o cinto aperta, né? Quando você está precisando de capital, aí você olha para aqueles 2 carros que você tem na garagem e chega à conclusão que pode viver com um só. Você mora numa casa de 5 quartos e chega à conclusão que pode morar já numa casa de 2 quartos ou 3 quartos. Então, esse tema, ele sempre existiu, mas ele é um tema que hoje está na moda porque as empresas estão precisando de capital. E tem muito dinheiro na mesa, tem muito dinheiro no chão das empresas. Então, hoje, existem algumas pesquisas de mercado que foi uma pesquisa internacional, onde com mais de 1.000 executivos, né, e aonde no mercado da América Latina, né, 95% desses executivos atestaram que tinham certeza absoluta que tinham mais ativos não utilizados do que precisariam ter. 100% desses executivos no Brasil, em específico, dentro desse contexto mundial, afirmou que pretende operar desinvestimento nos próximos 24 meses. Mas, infelizmente, isso foi motivado por uma necessidade urgente de capital. Mas isso é gestão, deveria ser contínuo. Eu acho, só para fechar, Ricardo, que é a questão que o Edson, e a gente vai repetir novamente. Gestão é economia, é rentabilidade. Fazer gestão das coisas, números, teus dados, o teu ativo, é fazer a coisa. O que a DMS faz é apoio à gestão. Esse é o nosso trabalho. É isso que a gente está se propondo, porque a gente sabe que pode fazer. Não, a gente vai, nós estamos dentro do nosso core business, né, que é fazer esse trabalho e deixar a empresa trabalhando no que ela realmente é boa, né, no core business dela, que é ela que trata bem, não é nós, é ela que vai tratar. Deixa a gente cuidar daquilo que ela não quer tratar mais, ou ela até esqueceu de tratar. É isso mesmo. Queria agradecer Rual, queria agradecer Edson, Mirália, queria passar o recado para você que está nos assistindo, se você precisa pensar no desinvestimento dos ativos da sua empresa, do seu negócio, fique à vontade, entre em contato com a gente, que certamente poderemos te ajudar nesse processo. Tá bom? Então, certamente. Bom dia e até o próximo vídeo.